Bom, hoje o nosso tema vai ser movimento ambientalista e educação ambiental, porque muito se fala de educação ambiental, existe uma política nacional aí já de mais de 10 anos, existem agora as políticas estaduais e municipais sendo implementadas aqui e acolá pelo Brasil. A gente tem acompanhado as pesquisas em educação ambiental e continua, desde a implementação da política nacional, a maior defasagem na área de formação dos professores, dentro das pesquisas, né, censitárias, a gente vê que muitos municípios e estados já desenvolvem programas ligados às secretarias, ligados a empresas, a parcerias, a instituições como as nossas, que estão sempre participando junto às escolas, mas que o que tem se levantado muito é que os professores ainda, né, têm essa defasagem na formação em educação ambiental. Então, ou seja, a gente precisa fazer, a gente está na sala de aula, a gente precisa fazer, a gente precisa enviar, a gente precisa executar na prática, mas muitas vezes as nossas referências são de uma educação que é pouco prática, né? Então, nós que trabalhamos com educação ambiental há muito tempo e que estamos um pouco envolvidos nessa parte, estamos apaixonados pela formação de professores. Ao nos formarmos enquanto educadores ambientais, a gente viu essa área na educação ambiental como uma área, enfim, maravilhosa de trocas, em que a gente tem a possibilidade de executar a educação ambiental, porque é isso que a gente está fazendo aqui com vocês, apesar de que nós não estamos desenvolvendo alguma atividade como essas, mas nós estamos fazendo educação ambiental e nós estamos nos formando ao mesmo tempo enquanto educadores ambientais de uma educação nova, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que o Pablo vai depois trazer um pouco desse histórico do movimento ambientalista no Brasil e no mundo, porque a educação ambiental ela é filha do movimento ambientalista, né? Ela vem a partir de um movimento que é um movimento social, de caráter social, principalmente no Brasil. Então, é interessante, porque quando a gente vai falar das nossas perspectivas, criticidade, tudo isso, a gente não pode esquecer essa história toda que vem por trás, né? E há muita discussão, como o professor disse, uma discussão muito atual, a educação ambiental deve ser disciplina ou não. A gente até falou um pouco sobre isso no nosso último encontro, né? Houve um bate-papo. Tem um projeto de lei no Senado, né, para transformar, não sei se eu falei isso aqui, mas se eu falei na outra vez, não tem problema ficar repetitivo, para tentar transformar a educação ambiental em disciplina. Né? Ou seja, tudo que a educação ambiental fala para não fazer, o projeto de lei quer que aconteça com ela. É uma coisa bem incoerente, mas a gente sabe que temos aqui vários atores que vão, no sentido contrário a isso, trabalhando ela de forma, né, transdisciplinar. Isso é o mais importante. E quando a gente fala tudo que a educação ambiental fala, é porque a educação ambiental é um campo dentro do ambientalismo, dentro do campo ambiental, né? É um campo em que há esse questionamento: por que educação ambiental? Eu já li muito texto falando sobre isso e muita monografia, muito trabalho de pesquisa, né? Traz esse questionamento. Por que falar essa conotação ambiental se toda educação ela tem que ser ambiental? Como a gente disse, a sala de aula é o nosso ambiente. Se o aluno não está confortável naquela sala de aula, só que nós somos defensores do codinome ambiental, assim como o campo da educação ambiental é defensor disso. Dentro do material que vocês receberam, tem o material do Trajetórias e Fundamentos da Educação Ambiental Brasileira, do professor Federico Loureiro. E ele traz, logo no início, essa discussão, né? Esse contexto dessa discussão acadêmica, né? Que é uma discussão mais do campo acadêmico. E ele fala o seguinte, que ele defende isso, uma vez que, numa análise histórica da educação, é necessário atualmente o sobrenome, né, ambiental, ele é dado para conotar uma prática educativa que, historicamente, não tem se voltado para a questão ambiental. Então, por isso que, hoje em dia, há necessidade da gente levantar o vocábulo ambiental, pois essa educação que tem que ser ambiental também, né, além de todas as outras questões humanitárias e outras questões, ela não tem se voltado para a questão ambiental nos últimos
30, 40 anos, como a gente vai falar aí. Então, nós, só para a gente deixar isso bem claro, nós somos defensores do uso da nomenclatura educação ambiental exatamente para dar ênfase a uma educação que, hoje em dia, ela precisa ser voltada, e não só para a questão ambiental, pois a questão ambiental ela dialoga com várias outras questões, principalmente com a questão social no Brasil e na América Latina e do Sul, como a gente vai mostrar um pouquinho aí. Então, é isso, gente. A gente vai começar a conversar e, como sempre, está aberto ao diálogo, está aberto a interferências, críticas e bate-papos, como sempre. Sim, é só reforçando isso que a Lúcia falou. Por favor, fiquem super à vontade. Lúcia, Sálvia, professores aqui da Secretaria do Verde também, fiquem à vontade para falar, porque a gente vai falar agora sobre movimento ambientalista. Eu tenho certeza que vários de vocês têm marcos ambientais na sua vida, né? A gente tem uma dinâmica que a gente fala Minha Vida Ambiental, que ela passa por isso. Você pega uma folha de papel, entrega para a turma e fala, gente, qual foi o marco ambiental da sua vida? A gente faz isso nas formações que a gente aplica, né? Quando tem um pouco menos de pessoas na turma, 15, 16, 20 pessoas, e as pessoas desenham. E eu vou contar para vocês um pouquinho como foi o meu marco ambiental, né? Eu lembro quando eu tinha 6 anos, 7 anos, minha família viajava para a região dos lagos e, na época, estava na moda ter espingarda de chumbinho. E o meu primo mais velho, estava com 18 anos, eu com 7, tinha uma espingarda de chumbinho, eu peguei e falei, vou atirar na árvore ali. Sem querer, eu acertei um bem-te-vi. E aquilo me marcou muito, né? Eu matei uma ave, cara, com uma arma, olha que loucura. Com 7 anos eu lembro que eu crucifiquei ele na árvore em frente de casa. Enfim, foi um marco na minha vida que falou, cara, eu quero trabalhar com isso. Eu comecei a pensar, eu queria trabalhar com alguma coisa, e depois de trabalhar, entrei para a faculdade, meus pais falaram que eu ia ser, né, eu vou fazer licenciatura. Nossa, mais um pobre aí na família, professor, né, coitado. Tudo bem, eles estavam certos, mas eu sou feliz, né, com o que eu trabalho. Meu irmão é engenheiro da Bayer, bem sucedido, eu sou professor, mas, né, faz parte da vida, eles entendem. Posso só ler uma coisa? Só complementando o que o secretário e o professor falou, é uma bibliografia que eu não sei se entrou dentro do material que a gente trouxe para vocês, mas eu vou trazer na próxima. Alguém já ouviu falar do termo que existe hoje, DDN? Déficit de natureza? DDA todo mundo já ouviu falar, né? Cansada de... Então, existe esse termo hoje, que é o DDN, o déficit de natureza, né? E ele é acompanhado de um estudo do Michael Love, eu vou trazer depois para vocês, Richard Love, desculpa, né? Perdão. Do Richard Love, que ele tem um livro que ele fala A Última Criança na Natureza. E ele estuda justamente os transtornos causados pelo déficit de natureza nas crianças e, consequentemente, na sociedade, né, que nós nos tornamos. Então, vocês que estão no município que tem 65% de área preservada, e às vezes a gente está dentro da sala de aula com uma grande dificuldade de como conectar essas crianças, como se conectar, eu estou apaixonada por essa leitura e eu indico para todo mundo, porque é incrível, já tem em português, é maravilhoso. E essa daqui é só uma fala sobre isso que eu acho linda. A natureza inspira a criatividade da criança, demandando a percepção e o amplo uso dos sentidos. Dada a oportunidade, a criança leva a confusão do mundo para a natureza, lava tudo no riacho e vira do avesso para ver o que há do outro lado. Na natureza, a criança encontra liberdade, fantasia e privacidade, um lugar distante do mundo adulto, uma paz à parte. E acho que nós todos podemos encontrar essa paz à parte, distante de tudo isso que às vezes, né, enche a nossa cabeça. Então, isso é algo para inspirar a gente, porque vai vir muita coisa aí para talvez, né, a gente mexer na cabeça. E o movimento ambientalista também tem vários marcos e várias conferências que foram feitas. A gente vai falar um pouco desse histórico que aconteceu no mundo, dando ênfase, né, obviamente, para o Brasil e também dando tudo que tem a ver com a educação ambiental, com o histórico da educação ambiental, a gente vai colocar aqui relacionando também. Então, ambientalismo. O que é o ambientalismo? É nada mais do que um movimento de enfrentamento da crise ambiental que questiona a concentração urbana, poluição, individualismo, coisas que já estão acabando, né? Hoje em dia. E modelo de produção e consumo capitalista. A gente lembra que a gente falou no primeiro encontro que a gente hoje vive numa crise socioambiental, né, que é gerada por uma sociedade de consumo
altamente individualista, petrolífera, enfim, todos esses adjetivos aí que essa nossa sociedade hoje de consumo apresenta, né, nas suas piores formas. E a partir da década de 90, né, o ambientalismo então passa a incorporar a dimensão social também, unindo em sua bandeira às lutas populares. E é isso que bem que a Lúcia estava falando aqui, que não é mais somente ambiental. Hoje a gente fala em socioambiental, né? Porque toda essa crise socioambiental afeta também muitas pessoas ao redor do mundo, né, de diferentes formas, com a poluição, com desigualdade social, né? Enfim, tem uma série de fatores que influenciam. Então, hoje a gente fala em movimento ambientalista e em crise socioambiental. Aí algumas definições, né? O ambiente não é ecologia, mas sim a complexidade do mundo, né? Quando a gente fala em meio ambiente, como já foi dito aqui, não é somente o parque, a área verde, mas sim tudo que está presente na nossa vida, inclusive o nosso corpo, né? O nosso corpo também é a primeira instância de meio ambiente que a gente tem. Inclusive a sala de aula, né? Como sim. o pessoal aí das escolas está levantando. Então a gente tem que o ambiente, enquanto categoria central do movimento ambientalista, histórico de rediscussão da sociedade, da natureza e da vida em seus significados mais profundos. Isso influencia a educação e por isso que a gente trabalha com educação ambiental, né? Por isso que a gente adjetiva a educação com esse termo. Aí algumas imagens, né, do movimento ambientalista. Esse foi um movimento bem legal que a gente participou lá no Rio, né? Foi a Marcha do Clima, foi uma marcha popular desenvolvida por entidades, né, privadas e sem fins lucrativos, que a gente foi para a rua, na praia de Copacabana, num domingo de manhã, e organizamos uma marcha para mostrar. Foi uma marcha que aconteceu simultaneamente em várias cidades do mundo, Rio de Janeiro foi mais uma delas, para pressionar os governantes que estavam assinando lá na COP21, né, as novas diretrizes do que seria feito em termos ambientais. Só para mostrar nesse movimento. Vamos então voltar lá no início, né, dos movimentos ambientalistas. Vamos começar a entender um pouco, tem que, obviamente, passar por um pouco da história das relações sociais, né, das relações de mercado também. Então, a gente chega na Idade Média, onde a gente começa um processo de domesticação da natureza, né? Então, a gente começa a entender como a gente deve... que bichos a gente pode ter, como a gente consegue derrubar uma árvore para fazer um cultivo de algum alimento, né? Isso, obviamente, pensando na subsistência e também no abastecimento dos mercados e no abastecimento da demanda que tinha naquele local, né? Onde a gente faria essa plantação. A gente tem, então, mercantilismo e revoluções industriais, ou seja, nesse momento das revoluções industriais você começa a ter realmente a exploração da natureza numa escala, né, maior. Então, aquilo que era somente para a subsistência local, você consegue produzir materiais em locais como no Brasil e exportar isso para outros países, né, para outras regiões desse mesmo país também. Nos anos 60, a gente tem o chamado despertar ambiental, né? Então, a gente tem um marco bem importante disso. É o livro Primavera Silenciosa, né? Da Raquel Carson, né, em português, em que ela lança, que ela percebeu um dia no seu quarto. Vocês conhecem esse livro, pessoal? Não? É um livro que ela fala, assim, o que inspirou ela a escrever essa Primavera Silenciosa foi que ela morava numa região em que, nos finais de semana, quando ela tinha tempo, ela acordava e ficava sentada na varanda ouvindo os passarinhos cantarem. E foi uma região que passou por muitas transformações com a chegada das indústrias. Essas indústrias, obviamente, fizeram uma supressão vegetal, ou seja, retiraram árvores e impactaram aquele ambiente. Com a retirada de árvores, né, as aves que ela ouvia ali não apareciam mais em sua varanda. Então, aquelas primaveras que eram, né, encantadas pelo som das aves começaram a virar primaveras silenciosas. E a partir daí ela lançou esse livro falando da Revolução do Verde, né, falando que estava acontecendo uma nova revolução. E foi um grande pontapé, isso despertou e inspirou muitas pessoas. A gente teve também a fundação do Clube de Roma, que foi um clube em que tinham várias pessoas, vários pensadores, para falar sobre as questões atuais, né? E a questão ambiental começou a ser debatida lá também. Na década de 60 também a gente tem a Conferência da Unesco sobre a utilização racional e a conservação dos recursos da biosfera, né? Isso no ano de 1968. E a gente não pode esquecer que estava acontecendo um grande movimento também,
de contracultura na década de 60, né? O movimento hippie que trabalhava com uma série de questões que já iam contra as questões, né, contra as questões hegemônicas, muito levado, né, pela Guerra do Vietnã, que eles viram também que para que você está indo para lá lutar contra um povo e levando os jovens para morrer, né, nesse tiroteio que vai defender o interesse de quem? Dos jovens? Não, não era o interesse dos jovens que estavam sendo defendidos. Então, o movimento hippie ele abraçou muito, né, o movimento ambientalista também, era um início dos movimentos populares também, né? Então, na década de 60, teve todo essa questão também levantada, e foi onde surgiu realmente, né, o que a gente pode chamar hoje de movimento ambientalista. E lembrar que esse despertar ambiental parece até que tem uma conotação positiva, mas a gente desperta quando a gente se vê imerso na crise, né? Então, desde a Revolução, todos os materiais, as bibliografias que a gente usa para fazer esse material para vocês, eles apontam todas as mazelas da crise ambiental, né? Culminando aí na década de 60 com os grupos contra-hegemônicos e todos esses despertares aí, de modo que começando a questionar o mundo que a gente vive e a nossa qualidade de vida e o futuro, né? Também. Sim. Vamos para a década de 70, né? Então, a década de 70 a gente denominou ela ali como a hora de agir, a hora de ação, porque começaram a ter declarações sobre o meio ambiente, né, como é a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano da Conferência de Estocolmo em 72, que foi um marco fundamental que tornou a preocupação com os impactos ambientais das atividades econômicas um pré-requisito. Então, toda empresa, toda indústria, né, que quisesse se implementar, ela teria que pensar também no meio ambiente. Então, isso foi uma declaração que eles publicaram, muito pensando ainda no ser humano, no centro da questão, né? Então, a gente vai preservar o planeta, por quê? Porque se a gente não preservar o planeta, nossa espécie vai acabar. E somente a gente importa, só o ser humano importa. Sendo era um pensamento na década de 70. Em Estocolmo, não sei se... Acho que está no material, né? A gente botou aquele destaque de Estocolmo. E é gritante essa coisa do homem no centro. É para que o ser humano possa se desenvolver em suas amplas aptidões e tal. Então, muito voltado para isso. Desenvolvimento econômico. Então, a crise ambiental, porque ainda não tinha uma conotação social aí. A crise ambiental como um entrave ao nosso amplo desenvolvimento, né? E a galera já sabia qual era o nosso amplo desenvolvimento. O certo é esse, né? Esse é o caminho que temos que seguir. E temos algumas coisas aí, um tal de um rio que está sendo poluído, uma montanha, não sei o que talvez a gente tenha que fazer alguma coisa. Mas ainda numa visão de preservar para poder desenvolver, para poder usar o recurso. E lembrando que todas essas, né, declarações, esses tratados publicados, eles dependem de vontade política, né? Vamos lembrar que no Brasil, nessa época, a ditadura militar não era, né, amiga do meio ambiente. Então, beleza, passou. Até hoje também a gente não teve nenhum governo, né, que abraçasse o meio ambiente, enfim. Uma visão de meio ambiente humano, né? Sim, sim. Para a gente, para a nossa espécie, e nenhuma visão altruísta disso ainda. Exatamente. Já na década de 70 começa a se falar em ecodesenvolvimento também, mas uma coisa bela e bonita, que falava de justiça social com crescimento econômico e preservação ambiental. Quase o tripé da sustentabilidade, né, que a gente fala, mas ainda pensando no desenvolvimento humano. Aqui, o que a Lúcia falou, né, dos princípios tirados lá da Conferência de Estocolmo, que foi a valorização do homem dentro do ambiente como ser que o transforma, mas que depende dele para sobreviver. E que o homem é o ser mais importante do mundo. Olha que frase, né? Interessante. Pois promove o progresso social, né, o progresso social usando mão de obra escrava e recurso mineral de terceiro mundo, e desenvolve a ciência e a tecnologia, né? Em alguns lugares, aqui no Brasil, a gente investe muito em ciência e tecnologia, né? Que beleza, né? E aí a gente passou, né, por São Paulo e viu o Rio Tietê, aquela maravilha, né? Atravessando a cidade e a gente se discutindo. Gente, como é que... O pessoal esquece, né? A gente esquece, mas como que ainda não pensaram, ainda não agiram para limpar os rios e tal? Então é mais ou menos isso daí, né? Nós, o ser humano mais importante do mundo,
né? A espécie mais importante do mundo somos nós, promovemos o progresso e a ciência. Eu acho incrível essa capacidade, né, que a gente tem aqui no Brasil de querer copiar tudo que fazem lá fora, e só que a gente não copia as melhores coisas que eles fizeram, né? A poluição do Rio Sena, cara, a gente não faz isso no Tietê. Lá no... né? A gente sabe, a gente imagina, né? Onde está. Mas uma outra coisa, né? A gente fala isso aqui do Tietê, mas lá no Rio é igual. No Rio de Janeiro, né? A gente tem o Rio Carioca. Olha, o Rio Carioca, o rio que dá o nome dos moradores da cidade, ele é canalizado. Não, ele é passa subterrâneo. Ele é subterrâneo, ele passa por debaixo de um bairro inteiro. Não dá nem para ver. Enfim, na década de 70 aí a gente teve, né, no âmbito global e governamental, o surgimento, né, a criação, melhor dizendo, do Programa Nacional das Nações Unidas, né, para o Meio Ambiente. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, né, que até hoje tem um papel bem importante aí nesses tratados e em tudo que a ONU faz. Hoje a gente tem um dedo ambiental ali dentro, que é o PNUMA. E até os conceitos de educação para sustentabilidade, que são difundidos aí hoje no mundo inteiro, tem aí o PNUMA como uma grande instituição aí de referência. A gente tem, né? Eu e a Lúcia, a gente tem um material muito interessante de um amigo nosso que escreveu, que é o Pedrão. Ele é do movimento ambientalista já desde seu surgimento, né? Foi um dos fundadores do Partido Verde. E ele escreveu um texto que conta toda a história do movimento ambientalista, né, de uma forma corrida. Posso enviar para vocês depois também, é bem legal esse material, são 15 páginas. Dá para ter uma noção bem interessante, né? Um pouco da visão crítica dele está inserida nesse texto também. A gente sempre tenta apresentar, né, aqui uma visão mais geral, sem muitas opiniões, né, particulares. Óbvio que na fala a gente acaba falando, colocando alguma coisa que não tem como deixar de ser, né? Mas a gente manda depois esse material para vocês. Algumas ações locais aqui, né, começaram a acontecer também no Brasil, permacultura, grupos, né, formando suas ecovilas. Então, na década de 70 também, ainda influenciado ali pelo resquício do movimento contra a cultura, do movimento hippie, né, vamos esquecer essa galera aqui, também estava rolando a ditadura militar, vamos formar nossa ecovila, vamos trabalhar com permacultura, vamos trabalhar com a agroecologia, né? Nessa época aqui no Brasil também a transição do campo para a cidade, né, estava em pleno vigor, então também vem muito dessa crítica, né, o inchaço das cidades, ao que as cidades estavam se transformando, e não pode se esquecer que esse movimento veio das cidades, né, no caso do movimento rurais não, mas o movimento da agroecologia e tal, veio do pessoal das faculdades, das cidades e tal, que estavam vivendo e começaram a questionar tudo isso. Enfim, vamos retornar. Junto, né, a galera da cidade pensando em ir para o mato, trabalhar, ter sua terra, e o pessoal do campo sem terra para trabalhar, né? Então, na década de 70 também surgiu aí o MST. A educação ambiental, né, como está nesse panorama dos anos 70, a gente diz que nos anos 70 é quando você teve o surgimento da educação ambiental, né, voltando lá em Estocolmo, em 72 ainda, a educação ambiental foi colocada como a solução estratégica para os países. Então, os países deveriam começar a trabalhar na educação ambiental, ter políticas públicas voltadas para a educação ambiental, pois somente a educação ambiental ia solucionar né, todos os problemas de todos os países. Fazer essa transição, eles falam muito isso, né? Fazer essa transição para uma sociedade sustentável. Então, vem aí, olha só como é a responsabilidade, né, da educação ambiental e dos educadores, ou seja, do ponto de vista político. Em Tbilisi, 77, foi a primeira vez que surgiu o vocábulo, né, educação ambiental mesmo. Porém, ainda era uma educação ambiental focada na mudança comportamental individual. Se cada um de nós aqui mudarmos nossos hábitos, a gente vai conseguir salvar o planeta, né? Se eu deixar de ter atitudes insustentáveis, a gente vai salvar o planeta. Somente eu, a Lúcia, vocês, professores, a gente vai mudar tudo. Não é assim que funciona, a gente viu, mas era um pensamento da década de 70. E é um pensamento... eu sou provocadora, né, gente? Então, é um pensamento atual, que a gente viu, inclusive, aqui no survey que apareceu dos alunos, né? Eles falando, eu sou responsável por transformar isso. E aí a gente questiona muito isso, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá os 200 milhões de brasileiros que aqui vivem. E então a gente consegue, se todo mundo economizar água, diminuir, né,
o consumo de água, a gente vai resolver o problema da água. Será que vai resolver o problema da água ou será que não passa por um problema político também? Então, o nosso questionamento traz muito isso. Às vezes, uma mudança comportamental, ela tem que ser primeiro acompanhada de uma mudança mesmo paradigmática. Então, nós estamos comprometidos com a transformação paradigmática para que haja mudança prática. Não adianta... Para a gente, hoje em dia, somos críticos a isso, apesar de valorizarmos os trabalhos, inclusive desenvolvemos nós esse tipo de trabalho muitas vezes, dentro das possibilidades que nos são dadas. Somos muito críticos, às vezes, os trabalhos em que mostra que um aluno ou um professor tem a solução de um problema. Né? Na verdade, é o enfrentamento de um conflito muito maior, e a gente está vendo aqui que ele é socioambiental. Não é? Se fosse ambiental, seria fácil. Né? Lá em Paris era um problema ambiental. Então eles rapidamente não, demorou acho que mais de 10 anos, mas eles conseguiram despoluir o Rio Sena. Aqui a gente sabe que não é um problema só ambiental. Existem questões de grupos vulneráveis, quem são as pessoas que realmente sofrem com aqueles problemas ambientais, quem são os verdadeiros determinantes, né, daquele conflito, quem ganha e quem perde com o atual status quo da nossa questão ambiental. Então, isso é muito importante para a gente. É preciso ter mudança. A gente não gosta de ficar só na parte reflexiva. Por isso que é tão importante também que, nessa formação, vocês deem esse passo e entreguem e desenvolvam os seus projetos, por mais que seja difícil, por mais que seja praticamente impossível, entendeu? Pode parecer praticamente impossível também despoluir o rio Tietê, mas não é. Então, também não há de ser impossível aumentar um pouco aquele índice, porque tem que ser na prática, gente. Essa formação pode ser muito boa para encher a cabeça de vocês de questões, mas é na prática que talvez vocês vão conseguir se satisfazer, né? E é o que a gente vai falar mais para frente ali depois da praxis, né? Não adianta eu chegar com um projeto que eu desenvolvi lá no Rio e falar, professora, pode fazer, que vai dar certo aqui, né? Não é assim que funciona, a gente sabe muito bem disso. Aqui no Brasil, na década de 70, como é que a educação ambiental começou a ser trabalhada? Na forma das aulas, dentro das aulas de ciências, né, e nas aulas também de ecologia, mas sempre de uma forma superficial, focado ainda muito na mudança comportamental. Vamos conhecer o funcionamento da natureza, pois conhecendo, é aquela velha frase, né, conhecer para preservar. Quem conhece, preserva. E, mais ou menos, determinadas localidades pode acontecer, outras não, mas ainda existe essa conotação, né, de que a educação ambiental ela tá ali para apresentar o funcionamento da natureza e tal, tanto que muitas vezes é dado ao professor de geografia, ao professor de biologia, das ciências da terra e da natureza, o papel de levar a consciência ambiental às crianças, como ensinando conteúdo de meio ambiente. E até hoje, né, eu acho que a gente viu ali que a educação ambiental, em 72, foi apontada como grande transformadora, né, dos problemas sociais. E, cara, quando a gente conversa, né, com as pessoas, o que vocês trabalham? Eu trabalho com educação ambiental. Aí o cara, nossa, o mundo realmente está precisando disso aí, né? Sim, você também, né? Todo mundo. Mas tem que fazer esse trabalho com as crianças, né? Falo, cara, também, né? Porque as crianças vão mudar o mundo. Falo, vão. Vai esperando só as crianças mudarem o mundo para você ver o que vai acontecer. Se não mudar, né, dentro de casa, o cara chega, não adianta a criança ter uma aula maravilhosa de uma escola que trabalha de forma transversal educação ambiental. Ela chega em casa, né, vai fazer o jantar de família no Natal, todo mundo com um copo descartável, prato descartável. Aí a criança fala, cala a boca, criança, fica quietinha aí, que você é criança, você não sabe de nada, né? Enfim. Mas agora um pouco dos desdobramentos de 72 aqui no Brasil, né? O que aconteceu em termos políticos e institucionais. Tivemos a criação da SEMA, né, Secretaria Especial de Meio Ambiente, uma estrutura voltada para regulação, legislação e controle das questões de meio ambiente ainda no Brasil. Em 67 foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que foi substituído pelo SEMA e posteriormente pelo IBAMA, né? Então, um pouco do histórico aí dos órgãos nacionais de gestão da biodiversidade, né? Não era nem esse nome na época, era voltado ainda para o meio ambiente, pensando no meio ambiente, natureza, floresta, árvore, rio e bichos.